Sexta-feira, que beleza, hein? Dia 16 de agosto do ano de 2019, céu azul em Guarulhos. Estamos aqui iniciando mais uma edição do nosso programa Espalha Fatos, sempre ao vivo pela TV Guarulhos, canal 3 da NET e TV Guarulhos também pelo canal 508 da Vivo HD. Muito prazer estar com os senhores hoje e maior prazer ainda por ter ao meu lado esse grande companheiro, o amigo, o companheiro de todas as horas, o Sérgio Lessa. Lessa, como vai? Tudo bem com você? Olá, irmão, tudo bem? Graças a Deus. Completamente recuperado, com uma cara boa. Irmão, estamos aí, né? Essa semana uma dor lombar aí me tirou um pouco Tirou do sério. Não, tirou do campo, mas como o nosso mundo é virtual, né? E nossa vida, nosso escritório também está no mundo que, graças a Deus, a tecnologia permite trabalharmos, né, irmão? Pois é. De onde estivermos, estamos em dia aí, mas fisicamente já melhorando, apenas uma dor lombar. Dá parabéns para você que mandou muito bem na entrevista com o Gileno, hein? Então... Você essa semana convidou o Valdir Carleto essa semana, né? Então o Valdir Carleto esteve com a gente foi muito bem. Falando de um assunto, Lessa, da saudade, né, que nos traz. Eu vi aquele vídeo que o Barbosa mandou, vídeo, né? Do trem. O vídeo da nossa estrada de ferro. Só relembrando um pouco essa semana. E a entrevista com o Gileno, que se colocou aqui, né, para você, de forma inédita, um furo, né, do Espalha Fatos, do Hermano Henrique, ele se colocando candidato a prefeito aí do Patriotas. E não quer se compor com ninguém. Eles vão sozinhos. Pelo menos é engraçado que eu conversei com ele, que se ele não achava que existia muitos candidatos, pelo menos na minha conta, na sua acho que até mais, são 15, 16 candidatos. Ele falou, não, irmão, a situação é o seguinte, o pessoal se lança para se compor depois, né? Quem sabe um vice ali, né? Uma situação melhor. Um carinho ali. Essa é a nossa política, de Guarulhos. Lessa, antes de começar, porque hoje nós temos uma informação importante, essa visita que o prefeito Guti fez à Câmara Municipal. Sem avisar, né? Sem avisar, apareceu de repente lá, né? Então, vamos conversar sobre isso daqui a pouquinho. Eu gostaria só de comentar com os senhores aqui, né? De dar um testemunho de uma satisfação grande que eu tive ontem, uma conversa bastante, tranquila, coloquial, com o professor Modesto Carvalhosa. Ele esteve ontem lá no meu programa, que foi gravado na Rede Brasil de televisão, e eu senti uma figura, né, um professor de direito, um escritor, um jurista famoso, que já fez várias ações de impeachment contra o nosso Supremo Tribunal Federal para tentar destituir alguns integrantes do Supremo pelo Senado e não conseguiu até agora. Mas o que me impressionou nessa foi os 93 anos de uma figura que traz no seu semblante, uma certa confiança, um carinho com o interlocutor e uma imensa vontade de ser produtivo na idade de 93 anos. Que Deus nos abençoe então, também, e ele me ensinou uma coisa, Lessa, quer dizer, me chamou a atenção por uma coisa que quem diz direita, esquerda, ele é tido, com livros publicados, como um expoente do conservadorismo brasileiro, né? Um liberal, tal, mas taxado de direita exatamente porque é uma figura contra a corrupção no país. Então ele me fez ver que ser contra a corrupção, e se indignar com o que está acontecendo no Brasil com certos políticos, né? É ser de direita. Se ser contra a corrupção, ser de direita, eu quero ser de direita. Eu nunca me coloquei no campo da direita, muito menos no campo da esquerda, no campo do centro, Agora, ser contra o que se faz, o roubo do dinheiro público, né? Nós tivemos aí essa delação premiada dos mais importantes elementos da República, que foi o Palocci, né? Sim, foi ministro de tudo, né? Era o homem de confiança do ex-presidente Lula, era o homem de confiança da ex-presidente Dilma Rousseff, está contando barbaridades. O Brasil, eu cheguei à conclusão também, Lessa, que o Brasil ficou à mercê das empreiteiras. Elas governavam esse país e governaram esse país durante 12 anos. Mas, enfim,
enfim, esse é um assunto nacional. Me permite uma reflexão dentro do Por que você está favor, falando? Porque por favor. eu achei interessante, e é um dos assuntos que a gente ia colocar, também no âmbito de Guarulhos, mas já que você começou lá por cima, no âmbito federal, você disse que então seria interessante ser de direita. Sabe o que eu pergunto? Pois é, você é contra a corrupção, é ser Não, de sabe o que eu direita? penso? Será que tem diferença entre direita e esquerda? Porque essa lei de abuso de autoridade, irmão, Isso é um absurdo. pelo amor de Deus, entre nós, o senhor e a senhora aqui ainda não está sabendo, né, ou não parou para prestar atenção. Os políticos, tanto da direita, do centro, da esquerda, centro-direita, liberal, neoliberal, todos assinaram lá um projeto de lei dizendo que as autoridades, polícia, Ministério Público, judiciário, inclusive. Pois é, juízes, promotores. Juízes, promotores, menos, né? O STF não. O político corrupto não pode ser algemado. Então, e outra, eles, os que investigam, que recuperaram milhões que você está comentando aqui. Esses vão pra cadeia. Esses agora estão intimidados porque vão sofrer processo. Só que na lei, irmão, não tem um artigo que proíba o político também abusar da autoridade. Quer dizer, é um absurdo isso daí, bem lembrado esse tema que você trouxe pra gente aqui, irmão, que é pra gente ver que não é só direita, esquerda, esse esquema de corrupção que o Palocci falou nos últimos dias, que todo mundo já imaginava. Aí fala, mas é delação, querendo desmerecer. Mas é o seguinte, é o que você falou, o cara que estava lá, linha de frente. Pô, o Palocci era linha de frente do Comando Nacional, núcleo duro. Ele elegeu o Lula, né? Foi uma das pessoas importantíssimas. Então, irmão, é um assunto interessante que eu queria trazer para a carta aos brasileiros do Lula, quem não se lembra, que foi o que levou o Lula para o Palácio do Planalto em Brasília, foi aquela carta aos brasileiros. E se você me permitir esse gancho, trazer para Guarulhos, que na minha opinião tem a ver com a visita do Guti ontem de surpresa na Câmara. Como é que foi essa história, Andrés? Como foi essa história? Sessão rolando tranquilamente, o prefeito estava numa agenda externa, falhou um compromisso no Pimentas, a agenda quebrou, ele ligou para o professor Jesus na Câmara, está tendo sessão? Eu estou indo para sair que eu quero conversar com os vereadores, porque muito se fala, pô, o prefeito vai fazer reunião só com a base. Ele falou, não, vou lá na Câmara, porque eu quero tratar de um assunto pessoal. Vários assuntos, né? Assuntos de interesse da cidade. O primeiro deles, irmão, é a reforma tributária. O que quer dizer isso? A reforma tributária, todo mundo fala, pô, Guarulhos é rico, pô, arrecadação quase 4 bilhões, e cadê o dinheiro? Arrecadação do Estado então, depois da e cadê o dinheiro? Nessa reforma tributária que o Guti está propondo para todos os vereadores, porque os vereadores têm que comprar essa briga, porque a gente tem que entender, sabe o que, irmão, na reforma tributária? Primeiro, tem muita gente que deve para essa cidade. Se você pegar a lista dos 100 maiores devedores, passa de 2 bi, chega acho que a 4 bilhões de reais. E não é gente pobre que deve não, hein? Exatamente, não é gente pobre que deve, não. Exatamente. Então, primeiro, aí fazendo agora a ligação com o que nós estamos falando no governo federal. Os governos anteriores, que nós tivemos desde de 2000, o PT com o Eloy Petá, o Lula se elegeu logo em seguida, tivemos 8 anos de governo Lula, e o governo federal e governo municipal fizeram então muitos contratos, teve o Minha Casa Minha Vida, teve o Piscinão, teve o viaduto, teve tudo. Irmão, só que é o seguinte, se o Palocci disse que em nível nacional muito dinheiro saiu pelo ralo, porque a frase que ele usa ele é bem claro, ele fala muita propina, não é isso? O Lula foi eleito pelas empreiteiras, a Dilma Rousseff foi eleita pelas empreiteiras. E sabe quem fez as obras? R$1 bilhão na segunda campanha de reeleição, Dilma Rousseff. E aí que eu quero chegar aqui em Guarulhos. Por quê? Né? A reforma tributária é uma coisa, vamos ver como que a gente vai cobrar quem já está devendo. Segundo, o dinheiro pelo ralo que o senhor Palocci assinou embaixo, que estava junto, o seu Eloy Petá também era da executiva nacional do partido, não vamos esquecer, não tem essa de não sabe de nada, entendeu? Porque todo o modus operandi do que foi montado no país, nos municípios também foi. A minha grande pergunta é essa, cadê Ministério Público, irmão? Sabe por quê? As empresas que estão envolvidas na Lava Jato também fizeram obras aqui em Guarulhos. Será que aqui foi diferente? Por que o viaduto da cidade de Guarulhos custou o dobro do que foi orçado? Por que o piscinão, além de ser quase o triplo do que foi orçado, por que esse piscinão também não funciona? Porque só fizeram... Então tem uma série de perguntas.
que a gente fica na nossa cabeça. Ah, Guarulhos não tem dinheiro. Como não tem dinheiro, irmão? Dinheiro tem. Será que não foi, não caiu pelos ralos durante todo esse tempo? Eu estou chegando à conclusão que precisava ter uma lava-jato aqui. Em Guarulhos, mas é claro, mas cadê o Ministério Público, irmão? O Ministério Público, desculpa, eles vão atrás. Do quê? Mas em termos administrativos. De quantos cargos tem na Câmara, de quantos cargos tem na Prefeitura. Cobra essa questão dos cargos na Câmara, cobra essa questão dos aluguéis, que a Câmara Municipal gasta uma dinheirama em aluguéis enquanto está lá a antiga fábrica. A dívida da Sabesp de 3 bilhões e meio. Por que o Ministério Público nunca abriu uma investigaçãozinha sequer para saber por que pagava, por que não pagava? Então, irmão, todo mundo tem responsabilidade. Aí a gente vê o prefeito Guti, agora, que eu não estou fazendo aqui a defesa, eu estou fazendo uma explanação da minha visão hoje na política. Porque é fácil você ir para Brasília, tira foto com o Bolsonaro, você tira foto com o Sérgio Moro, você tira foto com um monte de autoridade, com o governador, com isso e aquilo. Só que aonde está a transparência, aonde está o retorno para a população? Porque para mim tudo isso é política. Então o que acontece? Quando a pessoa está lá no governo, podia ter sido o Guti, podia ter sido o Eli Corrêa, se tivesse ganho a eleição, podia ter sido o Elai Petá de novo, enfim. O podia não existe na política. O pode ser, né? Então, o que é? O Guti nesses 4 anos está tentando arredondar a cidade em questão a finanças. Tá faltando dinheiro, irmão. Tá pagando dinheiro, parou a operação tapa-buracos. Esse dinheiro podia servir para construir hospitais, esse dinheiro podia servir para comprar remédios para a população, esse dinheiro para postos públicos, esse dinheiro serviria para escolas. Né? Mas será que ninguém vai investigar nunca e não vai investigar? Então agora sabe qual é que é a saída? Então a única saída, o que o Guti olhou? Bom, ninguém está questionando ninguém de contrato nenhum. Então, devolução de dinheiro para Guarulhos, ninguém nem se cogita. A Petrobras já recebeu de volta mas aqui, bilhões, né? Dinheiro que foi roubado. Mas agora, aqui, irmão, todo mundo fala, arrecada 4 bi por ano, cadê o dinheiro? Onde é que está isso? Cadê o dinheiro do SAI? Porque conta do SAI você paga água lá todo mês. Se não cortam a tua água. E aí fica sem pagar 10 anos, 15 anos, SAI. Como é que é isso? E ninguém fala onde está o dinheiro. E está devendo 3 bilhões e meio. Então, irmão, aí olhando... Mas essa visita do prefeito à Câmara teve alguma coisa a ver com isso? Teve a ver porque, na minha visão, a outra saída, já que o dinheiro sumiu, indiferente de quem se vão investigar onde está ou não está, ou está tudo certo também, se tiver, parabéns, é obrigação, é a reforma tributária, porque sem dinheiro não dá para fazer. Então, como é que é? Onde que a reforma tributária vai ajudar? E que o Guti fez questão de falar pessoalmente para os vereadores. Precisamos mudar o sistema de cobrança dos devedores da cidade. Tem uma SEI na Câmara Municipal com os nomes dos 100 maiores devedores da cidade. Mas também tem aquele devedor pequenininho. Sabe o que vai para cartório? O que recebe em casa lá? Né? Com o SPC lá, SPC. É o que deve pouco. É o que está devendo pouco. O que deve muito, que você falou que são caras que têm grana nessa cidade, tem muita grana nessa cidade, estão de boa, porque sabe o que acontece? A hora que a porca apertar mesmo, fica esperando só aquelas anistias, vai lá, faz um acordinho de 1000 vezes, paga uma e fica quieto de novo, já ganha mais um respiro. Até esperar um novo acordo, esperar nova anistia. Entendeu, irmão? E aquele pequenininho, se fizer a prestaçãozinha dele que ele deve 1000, se ele fizer 10 de 100 reais, ele vai pagar todo dia os 10 de 100 ali, todo mês. Bonitinho. Só que antes penaliza, quer dizer, então essa mudança da legislação tributária da cidade é um assunto muito importante e achei uma grande jogada do prefeito. Por quê? Porque tudo precisa de dinheiro. É fácil ir na rede social, no Facebook, você ficar lá falando, que não tem isso, que não tem aquilo, que... E o para trás? Esqueceram o que aconteceu, esqueceram que as obras, entendeu? Que o dinheiro, a ligação com o governo federal e com o governo municipal na época do prefeito Elai Petá era 1000%, irmão. O presidente da Infraero chegou a ser o Miguel Chueire, que era a linha de frente do PT, que já tinha sido secretário do PT, presidente do IPREF. Quer dizer, a maior chance que nós tivemos de Guarulhos, que o maior devedor hoje de imposto é a Infraero. Já vamos falar de cara, é o aeroporto. Certo? Indiferente de que a discussão de que é federal, não é, né? Que é privado, que é não sei o que lá, não interessa, é o maior devedor. Então,
o PT teve a chance, porque o PT estava lá. Por que não cobrou? Porque mais fácil, imagina, o seu superintendente da Infraero é daqui de Guarulhos, e próximo ao prefeito. Miguel Chueiro, quer dizer, e ninguém cobra. Então precisa se saber também porque tivemos, inclusive, outra CPI que tem na Câmara, chama CEI aqui em Guarulhos, mas o nome popular é CPI. Tivemos alguns decretos na época do governo do seu Almeida, em que supostamente, isso está sendo analisado, mas os números já estão mostrando, a CEI da Câmara está estudando isso, irmão, alguns decretos que de repente isentaram alguns poucos privilegiados de Guarulhos, onde deixaram de pagar por força do decreto milhões de reais para o município, porque... Basta o prefeito dizer, fulano não precisa pagar. Não precisa pagar e mudou a lei. E se precisar de dinheiro, vai lá no BNDES, lá, recolhe dinheiro. Então, irmão, a Câmara... Próprio, quando não paga, ele entra lá no CPC, lá. É verdade. E aí não pode tirar dinheiro emprestado. Às vezes não consegue nem trabalhar, nem emprego, a empresa nem contrata ele. Mas o grande, quando deve, não tem problema. Então, irmão, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que é o que eu estou fazendo a relação com a Câmara. O Guti está pensando no para frente, fazendo um papel de governo, né, de poder executivo. Eu quero saber, cada um com o seu papel. A Câmara está investigando, mas sabe o máximo que a Câmara pode conseguir? Se ela chegar num relatório final dizendo assim, não, realmente houve... Manda para o Ministério Público. Então, e cadê o Ministério Público de novo? Não, mas ele tendo o instrumento, ele vai em frente. Irmão, agora, o já grande se passaram problema é essa nova lei aí. Se o Ministério Público anos. entrar contra algum político, ele tem que tomar muito cuidado. Então, um promotor, a partir de agora, com essa lei aprovada na Câmara dos Deputados, foi aprovada a toque de caixa, hein? O presidente lá, o Maia, lá da Câmara, já está aprovado, quem é contra se manifeste, e quem é a favor... não fez nem nominal, né? Não foi nominal, foi simbólica, assim. simbólica. Então, ou seja, se você prender um político, você tem que explicar por que não pode usar algema. Enquanto a algema pode ser utilizada com o pobre aí da periferia que comete algum crime, esse pode usar algema à vontade. Mas se usar algema, se um policial prender um político, uma pessoa de importância na comunidade, na cidade, na sociedade, seja lá onde for, ele não pode algemar. Então, agora estão preocupados com isso. Então, para o juiz ou para o desembargador que soltar um criminoso, não acontece nada. Então, mas esse não acontece acreditamos nada. que seja vetada essa lei, né, irmão? Não dá para ser sancionada uma lei dessa. Eu não sei não, com essa, com essa expectativa do Senado aprovar o filho do presidente para ser embaixador lá nos Estados Unidos, é capaz do presidente Bolsonaro maneirar e não vetar essa lei. Olha o que eu estou dizendo. Porque o presidente vai precisar dos senadores para aprovar o filho dele para ser o representante brasileiro, o embaixador. O embaixador nos Estados Unidos. Vai ser o embaixador em Washington. O Senado vai precisar aprovar. Vai precisar aprovar o rapaz. Não, mano, e fica nessa barganha aí. E o presidente vai precisar do Senado. Ao mesmo tempo, você acha que ele vai vetar? Vamos esperar para ver. Porque essa lei é uma absurda. Eu conversei ontem com o professor Carvalhosa, ele disse que é uma aberração. Essa lei aprovada pelo nosso Congresso é uma aberração. Ela deixa o policial, ela deixa o promotor, ela deixa o juiz, constrangidos. Né? Como é que eu vou assinar a prisão de um político corrupto se amanhã ou depois disserem que não, o cara não é isso. Quer dizer, quem vai levar nas costas é o juiz. Um juiz de direito, ele dá uma sentença porque ele sabe que, o juiz de primeira instância, ele sabe que na segunda instância a sentença dele vai ser revista e novamente estudada. Se ele estiver errado, eles vão apontar esse erro. Se ele estiver certo, essa sentença será confirmada. Depois da segunda instância, vai à terceira instância no Tribunal de Justiça, como aconteceu com o Lula lá. Né? Ele foi inicialmente pelo Moro, na primeira instância, foi logo em seguida pela segunda instância no Tribunal Federal lá de Porto Alegre, e depois foi no tribunal lá. Foram todas confirmadas, em terceira instância. As sentenças foram confirmadas. Aí tudo bem. Se não tivesse sido confirmada, tudo bem. O bandido então, que investigou. O juiz errou. Mas para isso existe uma segunda instância. Agora, um juiz de primeira instância, sabendo que tem um político de olho nele,
né, tentando descobrir pelo em casca de ovo, vai se atrever a assinar uma sentença contra um político desse? Pois é. Essa é a lei. Agora, o juiz, seja primeira, segunda, terceira, o do Supremo Tribunal Federal, se ele solta um político corrupto, não é? Como já aconteceu, não acontece nada com ele. Com ele não acontece nada. E aí, por isso que eu te digo, resumindo agora voltando à nossa condição de povo, qual a força que nós temos, então? Sabe qual é a solução dada pelo professor Carvalhosa? Sabe qual é a solução? Falei, professor, mas do jeito que está, não tem jeito. Falei, não, meu filho, não tem jeito. Qual é? O povo precisa ir para a rua. Então, mas o povo precisa, como aconteceu em 2013. Voto cabresto ainda, né? Não, irmão? mas o povo... Será que tem? Sabe, não, vai ser... Sabe, tem panelaço, tem o povo... O cara tá passando fome, irmão. Ele quer trabalhar, ele tem que arrumar um biquinho aí para vender alguma coisa e arrumar 20, 30 conto, ou 10. Mas para comer, almoçar. Vai ter uma manifestação agora aí, apontando os erros do Supremo Tribunal Federal, já convocada por um domingo desses aí, não sei se é o próximo, se é o outro domingo, então, mas enfim, quem vai contra o Supremo? É entre eles, irmão. Precisa se manifestar. Essa lei do abuso de autoridade. Nós precisamos nos manifestar, sempre com certo receio, porque o pessoal está aí de olho para botar processo em cima da gente. O pessoal está de olho para botar processo em cima da gente. Tem uma audiência às 14h30. Então. Por coisa que a gente falou aqui, que a gente tem certeza e tem como prova. Você tem que correr lá. Tem que correr lá, gastar com o advogado. Você tem que perder o seu tempo. Exatamente. Para quê? Para provar que aquilo... Né? Então, porque o político sempre está naquele faz de conta de que existem os bons políticos, existe, mas o sistema, na minha opinião, é falido. Realmente, o povo tem o poder. E já mostrou que tem. Aquela história dos 10 centavos dos ônibus. O povo colocou a Dilma para fora. Pois é, irmão. O povo colocou a Dilma Rousseff para fora. Mas isso é pouco. Porque a Dilma, agora a gente enxerga que a Dilma era uma peça do tabuleiro. O povo tem um instrumento, não é? A sociedade brasileira tem um instrumento que é o voto, né? E quando esse voto não vale, ele vai para a rua se manifestar. Eu acho que é a única saída, é a saída dada pelo professor Carvalhosa lá, falar, meu filho, 93 Mas o povo escolheu o Bolsonaro. Uns concordam já, outros já discordam, já teve até senador, já teve até deputado. Essa história de botar o filho como embaixador nos Estados Unidos, fora alguns termos chulos que ele usa, já brigou com aquele ator lá, com o Frota, tipo, expulsaram. E tá indo pro PSDB, hein? Então, olha que muda. PSDB, aonde o João Dória, governador de São Paulo, o senhor vai agora sair de braço grudado com o senhor, como é que é o nome dele? Frota lá? Alexandre Frota. Cuidado com os vídeos só. E o Dória vai acolhê-lo, você vai ver, ele vai se manifestar. Pois é, então o que eu quero dizer é isso, irmão. A estrutura política está falida. Estamos falidos. Por quê? Você acabou de falar no início do programa. Nós temos aí mais de 15 candidatos, pré-candidatos a prefeito. Desses, a maioria, se você pegar, são caras mesmo que estão aí para ficar no jogo. Depois eu apoio, fica com uma secretaria. Aquela história do loteamento. Tivemos uma diferença, não vamos dizer que não, porque na época do PT, quando era negociada as secretarias com os a frase que o Almeida sempre falava é o seguinte: ajudou a eleger, ajuda a governar. Então ele dava para o partido que ajudou a eleger uma secretaria porteira fechada. Então o cara indicava secretário, indicava adjunto, indicava diretor, indicava porta fechada. Então o cara virava um feudo do partido. Com a vinda do governo Guti, tivemos várias nomeações que inclusive muitas pessoas comentam que, pô, como é que o Guti, né, tá trazendo esse cara que teve junto com o PT, que já teve com outro partido. Questão de governabilidade, né, mano? Só que foram nomeações pontuais, não foi porteira fechada. Então, tal pessoa era do tal governo, foi secretário do tal governo. Inclusive, já entrevistamos vários aqui. Só que hoje está no governo Guti, mas ele não trouxe ele mais 50 do partido, igual todo mundo viu. Então, o que acontece? Quando agora, qual é o próximo passo? Nós estamos com mais de 15 pré-candidatos. Desses 15 pré-candidatos, irmão, vai ficar de novo entre... os que sempre estão em linha de frente. PT, o prefeito e o candidato do Eli Correia, se for ele ou a esposa,
que eles vão conseguir, e correndo por fora aqui, tem muita gente brigando por uma quarta via. Rodrigo Tavares, o próprio o xerife. Quarta via não passa. Eu acho que pode até passar, irmão. Podemos ter até mais 2 vias. Só que aí o que acontece? Se o PT, do jeito que está indo, na perspectiva de que a gente está vendo nos números aí, não for ele para o segundo turno, nós vamos ter um tiratema do que tivemos em 2016. Do Grupo Eli com o Grupo Guti. Então, irmão, a gente tem que... Isso é o jogo hoje. Amanhã pode ser diferente. Então, isso é o jeito que eu estou enxergando hoje. Por quê, Nós irmão? estamos há mais de um ano da eleição. Estamos também, precisamos deixar... Por mais que o Bolsonaro fale besteira, nós temos que deixar ele trabalhar. Porque tem muitas coisas boas que também são feitas. Mas isso sempre vai ter gente para apontar o dedo. Mas a gente está vendo alguns progressos também em áreas que eram paradas também. Então precisa dar tempo ao tempo. Do mesmo jeito que o governo Guti está completando 3 anos e 8 meses agora. 3 anos tá praticamente no fim de governo, não é? Aliás, 2 anos e 9. Ele tem mais um ano. Então, quer dizer, gente, o que eu estou querendo dizer, não importa quem seja. Um ganhou a eleição, outro perdeu. Tem que deixar trabalhar. E na rede social é fácil criticar, BBB, apontar o dedo. Mas na hora de sentar lá, quando você vê na realidade que o cofre está vazio, que você fala, mas arrecada tantos milhões, bilhões, né, de reais por ano, e a gente vê que nos últimos 19 anos aí, né, ou de 2000 para cá, todo o dinheiro bilionário que foi arrecadado para Guarulhos, a gente não vê em benfeitorias. Só ficou dívida. Só ficou dívida e o dinheiro sumiu. E eu acho que os papéis... As pessoas têm que assumir seus papéis. Está na hora de a gente sair do campo político. Precisamos entrar no campo judiciário aqui também, na cidade de Guarulhos. Isso é o quê? Ministério Público indo para cima de pelo menos investigar. Porque é fácil, aí vem vereador, daqui a pouco mete um processo na gente aqui porque está falando isso e aquilo, e aí a gente que, entendeu, irmão? Ainda bem que a gente não está falando o nome de ninguém. Não, e se estivesse falando, mas... como eu já falei, foi com certeza. A gente não está de brincadeira aqui, irmão. Nós não fazemos um jornal diário aqui para brincar com ninguém. Nós queremos levar a verdade para vocês, nossos queridos telespectadores e guarulhenses, pois também amamos nossa cidade. E é isso, irmão. Estamos aí. Ontem Game over. Foi quinta-feira. Ontem teve então essa sessão da Câmara. Conta mais a respeito. Não, acho que acho que praticamente foi isso. Então a gente deixa para amanhã. Não, mas o prefeito falou da tribuna da Câmara? Não, ele falou, saudou, falou, presidente, eu quero uma reunião na sua sala, em que eu quero expor para todos os vereadores. Falou também sobre o plano de carreira da GCM, que ele pretende pôr um substitutivo que vai abranger mais de 50 guardas a mais do projeto que hoje está, que ele pretende aprovar isso até novembro. Enfim, alguns outros assuntos paralelos, mas eu acho que no apanhado geral foi inédito, por quê? Porque o prefeito tem que dividir sim a responsabilidade com os vereadores. Os vereadores são os nossos... Não falamos aqui agora que é o voto que manda. Então os vereadores estão lá por causa dos nossos votos. Então eles têm que representar a cidade. E não é ficar... o bem da cidade. Pois é, então é isso que eu acho que devia mais importante do Guti querer dividir essa responsabilidade com os vereadores também, para eles verem que não tem dinheiro. Então precisa melhorar a cobrança da cidade de Guarulhos. Por quê? Porque teve um ralo aí que foi aberto, ou vários ralos que foram abertos, escoou muito dinheiro público e ninguém investigou, irmão, e ninguém vai investigar. Não, mas vamos cobrar imposto de quem deve, tem que cobrar. Tem que cobrar. Muito principalmente bem. Dos maiores. Tá bom, irmão? Obrigado, hein? Obrigado pela... Amanhã não, amanhã é sábado. Hoje é sexta-feira. Você vê como eu fiquei entalado a semana inteira? Pois é. Mas olha, e hoje você veio realmente com todo o gás, com a pilha... O que eu falei para você, o corpo descansado. Completamente carregado. E a cabeça pensando... Muito obrigado, gente. Segunda-feira, meio-dia, aqui ao vivo na TV Guarulhos, com mais uma edição de Espalha Fatos. Obrigado, Lessa. Até, irmão. Um abraço. Tchau.